Declaro aberta mais essa sessão da terceira turma desse Egresso Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutora Camila, tem alguma comunicação? Sim, presidente. No próximo dia 5, amanhã, faz aniversário o desembargador Luiz Antônio de Paula Ianaco. Então, eu gostaria que... E no próximo dia... Não, 11 é semana que vem, não precisa não. Só o doutor Ianaco, os nossos votos de muita saúde, paz, felicidades, e que seja oficiado. Vossa Excelência. Isso. Então, aderimos e faremos a comunicação. E registramos a adesão do Ministério Público do Trabalho. Submeto os pares à apreciação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovada. De acordo. Registro a presença dos alunos do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, do terceiro, quarto e quinto períodos, sob a condução do eminente professor Dr. Pedro Henrique Carvalho Silva. A secretária fará a comunicação dos processos que estão sendo retirados de pauta. Relatora, desembargadora Camila, 42 da pauta, processo 11.447-42. Sala de sessão, juiz convocado Danilo, 16, processo 10.368-71. E também o 21, processo 10.512-10, esse vai ser adiado, desculpa. Na sala de sessão do juiz convocado Delane, o processo, inclusive, está com sustentação oral, número 21 da pauta, processo 10.603-85. Esse será retirado de pauta. Faremos agora o pregão dos processos que se encontram inscritos para sustentação oral à distância no meio eletrônico. Processo sala de sessão, juiz convocado Delane, número 32 da pauta, RO 11.295-30-2017. Está presente doutor Jeremias. Cleidinei. Doutor Cleidinei Pinheiro Coelho, pelo reclamante recorrente, 32, RO 11.295. Como vota, doutor Delane? Senhor presidente, aqui estou conhecendo dos recursos, no mérito negando provimento ao apelo da reclamada e dando parcial provimento ao apelo do reclamante para majorar a condenação decorrente da concessão irregular do intervalo entre a jornada para 1 hora extra, mantida a frequência e os demais parâmetros estabelecidos na respeitável sentença. Majora o valor da condenação para R$20 mil, com custas de 400 pela reclamada. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Cleidinei. Em relação à constatação do turno ininterrupto de revezamento, ficou demonstrado nos autos que o reclamante ele trabalhava em turnos ininterruptos de revezamento. Uma vez que também ficou constatado pela perícia técnica a atividade periculosa, a gente requer a aplicação e que seja deferido as horas extras a partir também da sexta hora, porque não foi demonstrado pela reclamada a autorização dos órgãos competentes para que pudesse o reclamante trabalhar na escala de trabalho trabalhada, e isso ofende ao direito constitucional do reclamante, que prevê que para as atividades insalubres, Vossas Excelências estão me ouvindo? Estamos. Porque não está aparecendo aqui. Mas, continuando, a previsão constitucional é de que, no sentido de que, para as atividades trabalhadas em regime insalubre e além da sexta hora, em turno de revezamento, essa sexta hora ela precisaria ser aplicada a correspondente hora extra para esse pedido. Então, o nosso recurso é no sentido também de que seja deferido as horas extras a partir da sexta, considerando o turno ininterrupto de revezamento em que o reclamante trabalhava em atividades periculosas. Apenas isso, Excelência.
Sim. Senhor presidente, aqui nesse caso, a questão dos turnos ininterruptos tem a ver com o enquadramento ou não da jornada do reclamante nessa categoria. No caso, ele trabalhava em regime de 2 turnos e, para que ele se enquadrasse na orientação jurisprudencial 360, SDI, do Coleno TST, teria que haver trabalho nesses 2 turnos que compreendesse no todo ou em parte o horário diurno e noturno. No caso aí, ele trabalhou realmente em 2 turnos, porém em horário diurno. Então, ao meu ver, não se trata de turnos ininterruptos de revezamento. Consequentemente, não se pode aí deferir as horas extras como pleiteado aí da tribuna. Então, eu, nesse ponto, estou negando provimento e mantendo a sentença. Com voto a doutora Camila. Tem uma divergência lançada pelo juiz convocado Danilo, mas eu estou acompanhando o voto do relator. Então, proclamo o resultado por maioria vencido o eminente juiz convocado, doutor Danilo. É o resultado. Ok. Obrigado. Processo físico, com sustentação oral e preferência legal. Processo número 2 da pauta, AP 998.1996.007. Relatora, desembargadora Camila. Revisor, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 2 da pauta. Está presente doutor Laí Freitas, pelo agravante. Com voto a doutora Camila. Presidente. Conheço o agravo de petição interposto por Roberto Durães Rocha, no mérito do provimento apelo para determinar a penhora do veículo placa KGG 6252, através da carta precatória, nos mesmos moldes determinados pelo despacho de folhas 1438, custas no importe de R$ 44,26 pelos executados. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Foi dado provimento ao recurso. O senhor tem interesse em sustentar? Doutor Laí. Excelência, pode repetir? Já deu voto? Dei provimento. Hein? Foi dado provimento ao recurso. Negou? Não, Foi dado provimento. Ah, foi dado provimento. Isso. Ah, desculpa. É que a idade já está prejudicando a audição. Mas, de qualquer modo, Sua Excelência apercebeu-se perfeitamente bem de que, se não fosse dado provimento ao AP do exequente, obviamente haveria, sem dúvida, a morte de um processo pura e simplesmente por um simples erro da juíza. Presta atenção. A Sua Excelência, juíza de primeiro grau, falou em seguinte: estar em nome, considerando o requerimento, inicialmente pontua-se que, não obstante o veículo de placa KGG 62 estar em nome do executado, o respectivo bem não foi localizado. Não houve isso, não. Ele não foi visualizado. O oficial de justiça sequer procurou pelo veículo no local. Portanto, data mais uma vez, com devido respeito, eu parabenizo com Vossa Excelência pela procedência desse agravo de petição. A divergência? Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor. Processo seguinte. Preferência legal, sala de sessão, relator, juiz convocado Danilo. Processo eletrônico. Número 22, RO 10.518-41-2017. Está presente doutora Clarissa de Araújo, pela reclamada recorrida. 22, RO 10.518. Com voto, doutor Danilo. Eu conheço, no mérito dolo e provimento parcial para acrescer a condenação, cujo valor arbitrado mantenho, por ainda compatível, 15 minutos extras por dia em que constatada a extrapolação de jornada, conforme se apurar nos controles de ponto, acrescido de adicional de 50% e reflexo. É a proposta. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Clarissa Nogueira de Araújo.
Boa tarde, Excelências. Eu vou aguardar voto divergente. Há divergência? Não. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada. Seguinte. Agora, sala de sessão, relatora, desembargadora Camila. Processo número 49, RO 11.776.08/2018. Há três advogados inscritos. Dr. Rogério Miranda, pela reclamada adição, ausente. Dr. Gustavo Linhares, pelo Sindicato dos Empregados, ausente. Presente, doutora Lorena Rocha, pela reclamada recorrente, Federação do Comércio. 49 da pauta. Com voto a doutora Camila. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelos réus, o Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista e pela Federação do Comércio de Bens, FEComércio. Preliminarmente, acolho a arguição de sentença extra petita e determino a exclusão da declaração de ineficácia da cláusula 33ª da CCT de 2018. No mérito, nego o provimento ao recurso do primeiro réu e dou o provimento parcial ao recurso da segunda ré, apenas para determinar que, na apuração dos honorários advocatícios, sejam observados o artigo 1º da Lei 689981, súmula 200 do TST e súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, mantidos os valores arbitrados a custas e a condenação por compatíveis. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Lorena Assis Rocha. Aguardo alguma divergência. Há divergência? De acordo. Também concordo e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. 21. Desculpa. Pode chamar. 21, sumaríssimo 10.712, 27/2018. Inscrito Dr. Marco Antônio Freitas, que está ausente, está presente. A doutora Karen Ribeiro. Marco Antônio está aí. Ele está presente. Doutor Marco Antônio está presente e também está presente a doutora Karen Ribeiro, pela reclamada. Ambos estão presentes. Como vota a doutora Camila? É o 21 da minha pauta, é isso? Sim. É. Conheço dos recursos ordinários interpostos porque preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade. No mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença de primeira instância por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo, pois, que se falar em condenação do reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Essa é a minha proposta de voto. Concedo a palavra inicialmente ao advogado do reclamante recorrente, doutor Marco Antônio Oliveira Freitas. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa egrégia turma, inicialmente, a gente pede para que os demais votantes acompanhem o brilhante voto da eminente relatora, uma vez que restou provado de forma inequívoca, através dos depoimentos das testemunhas, tanto do reclamante como da reclamada, a relação empregatícia entre reclamante e primeira reclamada. Desta forma, presidente, como já foi muito bem esboçado, e principalmente pelo memorial já entregue para todos os componentes dessa egrégia turma, que aqui votam neste processo, então a gente pede-se aí para que todos os demais votantes acompanhem a eminente relatora em seu voto. Obrigado. Concedo agora a palavra à eminente advogada doutora Karen Ribeiro, pela reclamada. Excelentíssimos senhores desembargadores presentes, o qual cumprimento na pessoa do presidente, demais colegas presentes, uma boa tarde. Inicialmente, tentarei ser bem breve, já que o tema já é muito debatido nessa especializada. Contudo, queria chamar a atenção para alguns fatos presentes nesse processo e que deveriam ser analisados de forma específica e que restou demonstrado não haver, inicialmente, qualquer tipo de vínculo empregatício. Isso porque, inicialmente, há de se relevar
a questão da legislação específica dos corretores, o qual chama atenção, e prevê a impossibilidade de vínculo empregatício entre corretores e seguradora, o que é o presente caso, tendo em vista que a Bradesco Seguros é uma seguradora no mercado, a UTRE, Vida e Previdência, é do Grupo Bradesco, mas ela é uma seguradora do mercado e o reclamante se apresentava como corretor para a devida empresa, né, para distribuir e comercializar os produtos da mesma, tais como seguro de vida, automóveis, residencial, bilhetes, enfim, etc. Então, demonstrado isso, eu gostaria de chamar a atenção inicialmente que o reclamante era contratado pela pessoa da Bradesco Seguros, através de um acordo operacional, um contrato civil de prestação de serviço, através da sua PJ. O mesmo, conforme demonstrado nos autos, possuía 2 PJs. Chama atenção ainda que a empresa está ativa até hoje. Inclusive, em Itajubá, estive eu há pouco tempo, e a empresa do reclamante, a corretora do reclamante, junto com o seu sócio, ela é uma corretora, tem lá uma loja, fica numa praça, no meio da cidade. Qualquer de Vossas Excelências que um dia estiver de passagem poderá verificar que está lá a corretora de mercado, pessoa jurídica do reclamante, com todas as bandeiras de seguradoras existentes no mercado. Isso desde a época que o mesmo prestava serviço para a Bradesco Seguros. O que restou comprovado pelos ofícios que foram juntados das seguradoras, o qual foi requerido pelas reclamadas que prestasse esclarecimento se o mesmo já havia comercializado produtos daquelas. E, pasmem, o mesmo comercializou apenas da Porto Seguro mais de 1.000 propostas, no período em que alega ter sido empregado da reclamada. O mesmo chega na audiência e fala que nunca poderia ter feito isso. Sou exclusivo. Presto serviço para a Bradesco Seguros. A Bradesco Seguros controla a minha vida. Excelência, nos autos, restou comprovado que o mesmo faz vendas de seguros, teve empregados, tem documento nos autos, os empregados, a lista de empregados, todos os impostos foram recolhidos. O mesmo enviava empregados para as agências no seu lugar. Ele não precisava estar lá nas agências. Ele podia falar para o seu empregado lá da sua corretora, que está lá na pracinha, lá da cidade pequenininha de Itajubá, e falar assim, querida, pode ir lá, por favor, hoje pegar uma proposta para mim, que foi comercializada lá dentro? Busca lá, por favor, a proposta para que eu finalize aqui a venda e lance através do meu código SUSEP. Então, isso tudo está demonstrado nos autos, através de toda a documentação, através de todos os ofícios, através de tudo que foi juntado. Ora, Excelência, como é possível que uma pessoa, sócio majoritário de uma empresa PJ, que ainda está no mercado, que tem vários empregados, que não comparecia todos os dias nas agências, que não tinha qualquer subordinação, que não recebia pagamento de salário ou qualquer tipo de remuneração diretamente das empresas, que não precisava dar satisfação, poderia ir o dia e a hora que quisesse, como essa pessoa poderia se considerar um empregado assim como um bancário, que tem que estar lá às 8 da manhã e cumprir o horário de jornada dele? Peço vênia para citar alguns pequenos trechos de depoimentos que já estão nos autos, mas apenas para destacar uma controvérsia da sentença que afirmou que não foi comprovado isso nos autos. Então, eu vou ressaltar aqui alguns trechos que foram relevantes. A primeira testemunha do reclamado, ela é uma bancária, empregada lá da agência. Ela trabalhou lá em Itajubá, na última agência que o reclamante prestou serviço lá dentro. Aí ela falou o seguinte, que ela trabalha lá desde 2006 e que ela conhecia o reclamante. Ok, mas o reclamante está aqui na frase dela, que o reclamante não cumpria carga horária nas agências. Ora, Excelência, como é possível uma testemunha bancária que estava lá dentro, que estava lá todos os dias, afirmar que ele não cumpria horário de jornada e a sentença vir condenando o pagamento de tantas horas extras como foi feito? Ainda que o reclamante, que às vezes ia na parte da manhã, às vezes na parte da tarde,
que o reclamante tinha uma mesa reservada na agência. Ora, excelência, isso a gente não nega, não. Vai lá numa agência do Banco Bradesco e vê lá, tem mesmo um espaço, Bradesco Seguros, tem lá corretores. Isso não nega, não, mas não quer dizer que ele tem que estar lá todos os dias, não. Quantas vezes, não sei, se Vossa Excelência é cliente do Banco Bradesco, chega lá, não tem ninguém. Chega lá, quem te oferece algum produto é o gerente. Porque não tem o corretor na agência. Aí ele te oferece o produto, você se interessa, e depois ele marca com você com o corretor. Porque não está lá o corretor. Bom, esse era o caso do reclamante. Então, enfim, continuando, ela continua no depoimento dela, que o reclamante não participava de reuniões na agência. Que o reclamante não recebia ordens do pessoal da agência. Que o reclamante tinha um funcionário trabalhando com ele na agência. Que trabalharam juntos cerca de 3 funcionários no período do reclamante. Empregado do reclamante, no período 3, só na agência de Itajubá. Sendo que o mesmo atendia a região inteira do sul de Minas. É uma empresa enorme. É uma corretora de seguros enorme. Se os senhores jogarem na internet, os senhores vão ver. Há quantos anos ela está no mercado? Continuando. Que sabia da possibilidade do reclamante vender produtos de outras seguradoras. Isso ficou claro. Tem documento. Tem ofício de outras seguradoras nos autos. Que o reclamante não fazia abertura de contas, não poderia fazer acesso remoto ao sistema do banco para consultar clientes. Caso faltasse, o reclamante não precisaria justificar sua ausência. Ora, excelência, como é possível uma pessoa dessa ser empregado? Continuando, a segunda testemunha, uma corretora de seguros também, lá da região. Mesma atividade do reclamante lá, vendia seguros, para a Bradesco Seguros. Que a depoente não tem obrigatoriedade de comparecer às agências todos os dias. Que a depoente entra em contato com os clientes, marca uma visita quando não está na agência. Que a depoente não chega a cumprir horário dentro da agência. Que a depoente não tem metas de seguros para vender. Que a depoente não participa de reuniões dentro da agência. Como não restou comprovado que o mesmo não era empregado? Chama atenção, uma coisa bem relevante, é que não necessariamente a existência de uma prestação de esclarecimento da sua atividade para aquela contratante do seu serviço se caracteriza como subordinação. Se eu contratar uma pessoa para prestar um serviço para mim, eu quero saber o que ela está fazendo e se o meu objetivo da minha conclusão do meu serviço vai ser cumprido. Não quer dizer que ela é minha empregada. Para se declarar um vínculo empregatício, seria necessário e obrigatório a nulidade demonstrada inequivocamente do contrato, do acordo operacional firmado, antes de se analisar qualquer tipo de existência de vínculo. Haveria de ter comprovado a nulidade do acordo operacional, o que não foi feito nos autos. Ultrapassado isso, teria que ser concluído e considerado e demonstrado inequivocamente todos os requisitos presentes no artigo 2º e 3º da CLT, o que não foi demonstrado nos autos. E, por último, ainda tem lá, nos nossos recursos, um relato de por que o depoimento do reclamante, da testemunha do reclamante deveria ser desconsiderado. Está lá exposto. Por isso, eu não vou adentrar nessa questão para não alongar demais. Então, peço vênia ao voto da ilustríssima desembargadora, inclusive pelo fato da absurda diferença de comissão de R$40 mil não comprovada nos autos. R$40 mil de diferença de comissão mensal não comprovada nos autos. Peço vênia com devido respeito, com todo respeito pela Vossa Excelência, mas para que seja analisado o requerimento do RO das reclamadas para que seja julgado improcedente o pedido do reclamante. Doutora Camila. A prova testemunhal convenceu o juízo de primeira instância e eu estou mantendo esse convencimento, porque, apesar dos trechos que a doutora ressaltou dos depoimentos das testemunhas dos reclamados, a segunda testemunha do reclamado
afirmou categoricamente que não conhece o reclamante, tendo-o encontrado apenas em uma oportunidade. A primeira testemunha, por sua vez, disse que na agência o reclamante nunca vendeu produto de outras instituições, que a depoente não sabe se o reclamante chegava a fazê-lo. Então, eu estou, pela prova dos autos, mantendo o entendimento do juiz de primeira instância e mantendo a decisão de origem. Com o voto, doutor Danilo. Presidente, eu acompanho a eminente relatora e, para deixar claro com relação aos R$40 mil, que na sentença dispõe que a reclamada poderá apresentar a relação de comissionamento do reclamante em liquidação sob pena, aí sim, de se presumir os R$40 mil declarados na petição inicial. Ou seja, esse valor não foi considerado como salário. Então, acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Seguinte. O próximo advogado pediu segurar. Vou saltar 45 da pauta, R$ 11.587, 03/2016. Inscrita a doutora Raquel Silva, ausente. A divergência? De acordo. Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 34, AP 11.053, 12/2018. Há 2 advogados inscritos, doutor Juscelino Barbosa Filho, ausente, e está presente doutora Sheila Duarte, pela reclamada agravante. 34, AP 11.053. Com voto, a doutora Camila. Eu fiz uma outra divergência posteriormente. Conheço o agravo de petição interposto por HNK BR Logística e Distribuição Limitada e no mérito nego o provimento. Custos pela executada no importe de R$ 44,26. Essa é a minha proposta de voto. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Sheila Duarte. Boa tarde a todos. Eu gostaria de ressaltar, em relação ao tema proposto aí no agravo de petição, que versa sobre o enquadramento sindical, o seguinte: o reclamante ele foi funcionário da área de vendas e a CCT juntada com a inicial, ela não representa a categoria sindical do reclamante, pelo simples fato de não serem observadas os critérios devidos. O excelentíssimo sentenciante que proferiu a decisão na primeira instância, ele levou em consideração o critério do percentual mais benéfico. Só que, neste caso, o que deve ser observado é que a regra é que seja aplicada a atividade preponderante da empresa. Só que a essa regra existe uma exceção, que é quanto à categoria diferenciada. Neste caso, por ela estar ligada ao setor de vendas, no caso do reclamante, deveria ter sido aplicada a CCT utilizada pela reclamada e apresentada junto com a defesa. É possível também observar que tanto o TRCT do reclamante consta o sindicato, tanto é que foi feita a rescisão e a homologação deste contrato pelo sindicato indicado pela reclamada. Além disso, também os recolhimentos sindicais foram feitos em nome dessa entidade sindical. Por este motivo, a reclamada agravante pede vênia para que seja dado provimento ao agravo de petição presente. Obrigada. Doutora Camila. Tem uma divergência do doutor Danilo. Senhor presidente, posso dispor? Sim. Na verdade, essa questão, como havia uma divergência minha anterior, que foi superada, a questão de conhecimento do recurso, e a desembargadora Camila apresentou uma proposta de voto reconhecendo o empregado como do Sindicato do Comércio. Só que a petição inicial e a tese, toda a controvérsia que não foi analisada a respeito do enquadramento na fase de conhecimento, ele era supervisor de vendas de uma pequena empresa, a Heineken do Brasil. Heineken do Brasil. Ele fazia vendas
Quer dizer, ele era o chefe de uma equipe de vendas em Belo Horizonte e Contagem. Então, eu analisando, eu não sei se Vossa Excelência teve oportunidade de ver, eu analisando o TSCT, foi, como disposto na tribuna, foi homologado pelos sindicatos, empregados, vendedores e viajantes, porque se trata de uma categoria diferenciada. E esse acordo coletivo foi firmado com as empresas do Sindicato do Comércio Atacadista e Gênero Alimentício de Belo Horizonte, que abrange Contagem também, onde ele tinha sede. Exato. Então, nesse caso, eu estou aplicando o instrumento normativo indicado pela reclamada, que não dispõe sobre base legal adicional de horas extras. Então, seria o adicional de 50%. É a minha proposta. Máxima Avênia, eu li com atenção a divergência feita pelo eminente juiz convocado Danilo, mas é que na sentença foi determinado o pagamento do adicional convencional e não houve recurso específico sobre essa matéria. E agora nós estamos no AP, então transitou em julgado a decisão. Decido eu. Se houver, não é isso? Eu peço vênia de divergência e acompanho a relatora, porque não cabe, em liquidação de sentença, rediscutir o que já foi apreciado no processo de conhecimento, conforme preceito do artigo 879, parágrafo 1º da CLT. Então, proclamo o resultado por maioria, vencido o eminente juiz convocado, doutor Danilo. Obrigada, boa tarde. Processo seguinte. 18, sumaríssimo 10.504/92/2019. Presente, doutor Felipe Freitas, pela reclamada recorrente. 18, RO 10.504. Como vota a doutora Camila? Não conheço da petição de tal enquanto recurso ordinário por inadequação, intempestividade e deserção. Conheço do recurso ordinário interposto por Pomodoro e Franquia Limitada e, no mérito, nego-lhe provimento. Primeiro, ressaltando que recebi em memorial e o advogado da Pomodoro hoje no meu gabinete. Concedo a palavra ao doutor Felipe Barbosa Freitas. Boa tarde, eminentes jogadores dessa egregia turma, demais presentes, ilustre representante do Ministério Público, demais servidores da Justiça. O caso, apesar de ser rito sumaríssimo e não tem um valor de causa tão relevante assim, trata de questões, sim, relevantes, e por isso a minha presença aqui nesta tribuna. Primeiramente, em relação à condenação que foi imposta a Pomodoro Franquia Limitada, verifica-se que a mesma, além de ser parte estranha na lide, não houve a verificação, a correta verificação da máxima vinda da decisão da meritíssima juíza de primeiro grau, em relação aos requisitos para a caracterização de grupo econômico, bem como sucessão trabalhista, que foram cernes da condenação imposta à minha cliente. Neste caso em particular, há uma situação ímpar que diz respeito a um contrato de franquia existente entre a segunda reclamada e a primeira, que seria franqueada, ex-franqueada da hora recorrente. Neste caso, a franqueada ela encerrou suas atividades no local de prestação de serviço da reclamante. Contudo, apesar da declaração de grupo econômico, há uma clara distinção neste processo, que é a seguinte: a Pomodoro Franquia Limitada ela é franqueadora. Ela não comercializa nenhum produto, ela não efetivamente produz nenhum produto alimentício, no caso a pizza, como todos, provavelmente, grande maioria que deve conhecer a marca. Ela apenas cede um know-how e a padronização, a comercialização de produtos. Ela não efetivamente contrata funcionários, ela não efetivamente administra franqueados, ela não atua diretamente relacionada ao contrato de franquia. Ela tão somente faz e trabalha a padronização dessa marca, da marca. Ela cede a marca dela, o know-how. Especificamente em relação à antiga empregadora da senhora Andréa Bento Ribeiro, hora recorrida, verifica-se que a mesma seria franqueada e que essa cessou suas atividades. Posteriormente, mais de um mês após, a Pomodoro, não a Pomodoro Franquia Limitada, mas a Pomodoro, um outro CNPJ, uma empresa que já tem mais de 25 anos no mercado, chamada Pomodoro Produtos Alimentícios, sabendo desse contexto em relação ao encerramento dessa atividade pela antiga franqueada primeira reclamada, Araújo Campolina, diretamente buscou locar o imóvel onde estava endereçada a primeira reclamada
para que não houvesse prejuízo à marca Pomodori, tão somente. Em que pese haver comunhão de sócios, e aí cessa a coincidência em relação a essas duas reclamadas, as duas empresas, tanto a Pomodori Franquia quanto a Pomodori Produtos Alimentícios, verifica-se, conforme vasta comprovação nos autos por parte da Pomodori Franquia, que a Pomodori Produtos Alimentícios não contratou funcionários, não continuou com nenhum dos empregados da antiga franqueada, assumiu tão somente o endereço com, inclusive o número do endereço é diferente, com maquinário diferente, com equipamentos diferentes, comercializando produtos, obviamente, que é a pizza, isso é inegável. Contudo, isso somente não pode caracterizar não somente grupo econômico, como sucessão trabalhista. Nesse caso aqui, houve apenas a relação negocial entre Pomodori Franquia com Araújo Campolina. Essa relação negocial cessou e iniciou-se uma nova atividade, um novo empreendimento pela Pomodori Produtos Alimentícios, empresa estranha essa lide. Desse modo, aqui há uma confusão entre duas empresas absolutamente distintas, com CNPJs distintos, atuação, mercados distintos, objetos societários distintos, que não há, efetivamente, qualquer tipo de confluência, a não ser sócios em comum. Mas a administração é divorciada uma da outra. Elas têm atuações no mercado diferenciadas uma da outra. A Pomodori Franquia não tem unidade própria, onde ela vai lá, faz a pizza, comercializa, vende. Não existe isso. O que ela cede é a marca Pomodori. Quem está lá no endereço é outro CNPJ, é outra reclamada, é outra empresa que nem faz parte desse processo. Desse modo, também considerando o depoimento da própria testemunha levada pela Pomodori Franquia, em que a mesma atesta que outros equipamentos foram comprados pela segunda reclamada, a ata sentença de outro processo análogo a este, em que há mesmo procurador, pela parte autora, com o mesmo contexto fático, inclusive a petição inicial é praticamente idêntica a este caso. Houve apuração dos fatos, há depoimento colacionado nestes autos e sentença em que houve apuração do conteúdo probatório, do contexto fático probatório desse processo, análogo a outro, em que restou comprovado que aquisição de bens novos, ausência de contratação de antigos funcionários da Araújo Campolina, inclusive a própria testemunha, o senhor Gil Marcos, é o autor neste outro processo, testemunhou nesse processo para a senhora André e não constituiu prova em relação à ingerência, administração, nada, não houve comprovação de presença dos sócios administradores ou de representante da Pomodori Franquia no empreendimento da Araújo Campolina. Então, considerando todo esse contexto que ora se apresenta no presentes autos, a hora recorrente pugna da ata máxima vena, com todo respeito à decisão da ilustre magistrada relatora, pugna pela reforma da sentença e o provimento do apelo. Doutora Camila. Em que pese a brilhante sustentação oral e o memorial que o doutor me levou no gabinete, eu entendo que há prova suficiente da existência do grupo econômico e da sucessão empresarial fundamentar a responsabilização solidária entre os réus, conforme precisa análise realizada pelo juiz do ACO. Por isso, mantenho minha decisão, presidente. Com voto, doutor Danilo? De acordo. Eu também acompanho e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigado, excelência. Presidente, é possível... Dar uma preferência, doutor Luiz Felipe Bolson. Pauta física, processo número 7, RO 135, 2015-018. Relator, desembargador Bozon. Revisor, desembargador Milton. Terceiro votante, juiz convocado Delane. Número 7 da pauta física. Tem advogado inscrito? Não. Há divergência? Não. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Peço licença, Vossa Excelência. Ué, Vossa Excelência mal chegou, já está saindo? É tão divertido. Seguinte. Pensei que estivesse na Europa. Retomando a sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Pode chamar. 23 da pauta. As duas? RO 10.757-51-2017. Há dois advogados presentes. Doutora Mariana Gonçalves de Souza, pela reclamada recorrente, e doutor Emerson Fernando Silva, pelo reclamante recorrente. 23, RO 10757.
Com voto da doutora Camila. Em primeiro lugar, eu acuso o recebimento de memorial por parte de Michele Elaine Pereira. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. Preliminarmente, acolho a arguição de decisão extra petita e determino a exclusão da condenação ao pagamento de indenização substitutiva do seguro-desemprego. No mérito, nego provimento ao apelo da autora e provejo, em parte, o recurso da ré para a retificar as datas no que tange às diferenças do salário de coordenador de 1/6 de 2015 a 1/8 de 2015 para 1/6 de 2016 a 1/8 de 2016, a fim de sanar erro material e evitar discussões desnecessárias na fase de liquidação de sentença. B. Determinar que seja observada a exclusão de parcelas personalíssimas no que se refere ao salário de substituição, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra inicialmente ao advogado da reclamante, doutor Emerson Fernando Silva. Boa tarde. Peço licença para cumprimentar a todos na pessoa do senhor presidente. Em que pese a proposta de voto da eminente relatora, eu gostaria de destacar aqui que, neste caso, há uma peculiaridade na qual não foi enfrentada na sentença. Trata-se que a sentença ela enquadrou a reclamante na exceção do artigo 62, inciso 2º, entendendo que a mesma exercia atividades no cargo de gerência. Essa particularidade que tem nesse caso, que eu disse anteriormente, é que aqui a reclamante ela trabalhou em duas funções. Da admissão até maio de 2016, exerceu a função de gerente de loja. Posteriormente, exerceu a função de coordenadora de loja, sendo esses cargos um subordinado ao outro. Inclusive, no próprio depoimento pessoal da preposta, ela afirmou o seguinte, que abre aspas, que os cargos de maior hierarquia dentro da loja era da gerente, que estava subordinada ao coordenador e, acima deste, o gerente de canal. Afirmou ainda que a reclamante, nenhuma dessas funções, tinha procuração para representar a reclamada. Afirmou também que as metas são fixadas na matriz e a gerente ela somente distribui as metas para os vendedores. Então, o que se extrai do depoimento pessoal é que a reclamante está, enquanto gerente, foi subordinada ao coordenador e o coordenador era subordinado ao gerente de canal. E, além disso, as questões, as atividades desempenhadas pela reclamante enquanto gerente de loja eram apenas atividades operacionais. Como bem disse a preposta, quem fixava a meta era a matriz, a reclamante apenas distribuía essas atividades para os vendedores. Mas como se não bastasse, então, o depoimento pessoal, ainda assim há uma vasta prova testemunhal que tem fortes elementos que impossibilita o enquadramento na exceção do artigo 62, inciso 2º. Como, por exemplo, o depoimento do senhor Leandro Nicole França, que foi coordenador, inclusive era o superior da reclamante. E ele afirma o seguinte, que o gerente e o coordenador não possuem autonomia para admitir e dispensar, que o gerente relata para o gerente de canal as suas impressões, podendo ou não, em uma entrevista, dispensar ou admitir qualquer funcionário. Que, para se ausentar das suas atividades, teria que também comunicar ao gerente de canal, ou seja, ela não tinha autonomia aqui de horário. Quem definia a rota que a reclamante fazia, as lojas que a reclamante visitava, também era a matriz. No depoimento do senhor Leandro, ele afirmou que, abre aspas, o coordenador cumpre uma agenda pré-determinada pelo gerente de canal. Que o gerente e o coordenador não tinham autonomia para conceder prêmios, bônus e descontos para os clientes.
E os outros depoimentos também, como o depoimento do senhor Paulo Ribeiro, também é no mesmo sentido. O depoimento da senhora Heloísa, que exerceu, inclusive, as mesmas funções da reclamante, gerente de loja e coordenadora de loja, também afirmou as mesmas coisas, que a coordenadora a contratação e a seleção de candidatos não era o gerente e nem o coordenador que fazia. E, por fim, as testemunhas ou convidadas pela reclamada, aqui eu vou me ater somente com relação à testemunha que considerou o depoimento, porque a outra foi ouvida na qualidade de informante. Então, aqui foi a senhora Bianca, afirmou o seguinte, abre aspas, que as ordens eram no sentido de falar para os vendedores baterem as metas, orientações sobre a forma de atendimento. Não se recorda de outras ordens mais específicas da reclamante, que até onde sabe a reclamante pedia para alguém ser dispensado e dispendia de autorização do supervisor. Então, a própria testemunha convidada pela reclamada entra em conexão com o depoimento pessoal da reclamante, com o depoimento pessoal da preposta, que afirmou que essas metas eram produzidas e repassadas para a reclamante, para ela repassar apenas para os vendedores. E considerando também que, não obstante o caso ter que ser analisado aqui da prova dos autos, mas vale destacar aqui também que essa testemunha, a senhora Heloísa Martins Cardoso, que exerceu a função, como eu disse, de gerente, de coordenadora, teve o seu processo julgado na 4ª turma deste tribunal, em 4 de abril de 2019, onde a decisão afastou o enquadramento da referida testemunha, Heloísa, na função de gerência. Então, diante de todos esses fundamentos, data máxima vênia, eu peço que a eminente relatora reveja o seu posicionamento e os demais desembargadores votantes dê procedência ao recurso ordinário da reclamante para que seja deferida as horas extras, conforme a prova dos autos. Muito obrigado. Concedo agora a palavra à eminente advogada doutora Mariana Gonçalves de Souza. Boa tarde. Em que pese as colocações aqui do meu nobre colega, eu peço para que a proposta de voto da relatora no tocante às horas extras seja acompanhada, seja acolhida. Por quê? Ficou comprovado nos autos que a reclamante ela não exercia uma chefia intermediária. Ela era, de fato, tanto durante o período em que ela foi gerente, tanto o período em que ela atuou como coordenadora, a autoridade máxima como gerente da loja que ela geria e como coordenadora das 10 lojas que ficavam aí sob o guarda-chuva, sob a gestão dela. Vou fazer algumas colocações a respeito das pontuações do meu colega. Primeiro, no tocante à testemunha Heloísa, que teve o processo julgado por essa 4ª turma, pela 3ª turma, o cargo em que a reclamante Heloísa reclamava e as horas extras, ela não era coordenadora, ela era especialista. Então, foi afastado 62 num contexto completamente diferente. A Heloísa ela não foi coordenadora em período concomitante à reclamante. A própria reclamante confessou isso em depoimento pessoal. Com relação ao depoimento prestado pelo senhor Leandro, no tocante aí, às horas extras, ao cargo de confiança,
o juiz ele desconsiderou as informações prestadas pelo senhor Leandro, porque ele entendeu que as informações beiravam um absurdo. E, em razão aí do princípio da imediaticidade, deve ser valorada as impressões colhidas pelo julgador primeiro, que teve aí o contato com a testemunha. As atividades da reclamante não eram só operacionais. A reclamante, enquanto gerente, ela era a maior hierarquia dentro da loja que ela geria, e ela lidava aí com os subordinados a respeito de questões, por exemplo, ausências, férias, reuniões, dava feedback, participava de processo seletivo, cobrava metas. Enquanto coordenadora, tanto ela exercia cargo de confiança que a reclamada levou como testemunha uma par dela, a senhora Flávia, que, conforme bem pontuado pelo meu colega, foi ouvida como informante, porque exercia cargo de confiança. De fato, é um cargo de confiança. Então, tanto enquanto gerente quanto como coordenadora, deve ser mantida aí a sentença que enquadrou a reclamante na exceção do artigo 622 da CLT. A reclamada, no entanto, pede a reconsideração do voto no tocante aí ao deferimento de estornos de comissões. Por quê? Esse pedido foi deferido tomando como base depoimento de preposto que foi dado em processo diferente do que a gente do que está em discussão. A reclamante era diferente e é uma reclamante que sequer exercia o cargo ou de gerente ou de coordenadora. Ela era vendedora. E, conforme a reclamada pontuou, inclusive em preliminar e também no mérito do seu recurso, ela não anuiu com a utilização dessa ata como prova emprestada, tendo, inclusive, constado seus protestos em audiência. E, no caso, como o depoimento pessoal ele busca aí a verdade formal, convergiu o depoimento do preposto da recorrente de um processo para o outro, né, que não analisava nenhuma uma reclamante que exercia a mesma função, revela aí uma equidade processual, quando o mesmo não pode ser feito com relação ao reclamante. A confissão ficta ou real, ela deve ter o jurídico de comprovação somente nos próprios autos do processo. E, no presente caso, o deferimento do estorno de comissão foi feito tomando como base depoimento de preposto em processo diferente. A empresa ela não pode ser punida, penalizada 2 vezes por eventual confissão de um preposto, sob pena, inclusive, de não se encontrar aí a verdade real buscada e de desrespeito ao princípio do não bis in idem e da singularidade punitiva. Vale a pena também aí chamar a atenção para o fato de que a testemunha ouvida a rogo da própria autora, quando da audiência de instrução, afirmou que no chamado evento carrossel, em que supostamente haveria aí esses estornos de comissões, que as comissões dos depoentes foram quitadas corretamente, que ele nunca sofreu descontos de estornos de venda. Então, em razão disso, no tocante ao estorno de comissão, a reclamada pede a reconsideração da proposta de voto para que seja decotado da condenação o deferimento de tal parcela. Doutora Camila. Com relação ao cargo de confiança, a testemunha Paulo Roberto, do ponto de vista do juiz julgador, e também que eu corroboro, que mostrou-se mais razoável, pois, na perspectiva de empregado-vendedor, salientou que entregava atestados e resolvia ausências com a reclamante. Também o depoimento da testemunha Bianca revelou condutas típicas de gestão da parte autora, como realização de reuniões, o recebimento de atestados,
participação no processo seletivo, liberdade para sair do estabelecimento, cobrança de metas, orientações sobre o modo de trabalhar dos vendedores, aplicação de advertência verbal e realização de feedback. Por isso, eu estou mantendo a exceção prevista no artigo 62, inciso 2, da CLT. No tocante ao alegado pela reclamada da prova emprestada, a reclamada participou dessa outra audiência em que foi colhida a prova. Então, eu estou rejeitando essa preliminar que é arguida pela reclamada. E no tocante ao evento Carrossel, não obstante as alegações da reclamada, eu corroboro com o entendimento de origem, que, valendo destacar que o doutor magistrado Acó se convenceu da prática do estorno de comissões, não apenas em razão da prova emprestada, mas de acordo com o conjunto probatório dos autos. Por isso, mantenho minha proposta de voto. Com voto, doutor Danilo. Senhor presidente, diante de uma afirmação da tribuna, primeiro eu quero elogiar os dois advogados que foram muito claros na sua exposição, mas ocorreu uma afirmação do advogado da reclamada a respeito da contradita da testemunha Flávia. E é interessante o seguinte, porque a Flávia exercia a função de coordenadora. E na petição inicial que eu estou lendo aqui, a argumentação do reclamante é que ela, como coordenadora, estava sujeita à jornada de trabalho e não detinha poderes de mando e gestão. Mas quando vai ouvir uma testemunha que é coordenadora, o reclamante argue sua contradita, que é acolhida pelo juízo. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, quando a situação dela não tem liberdade. Mas quando é a testemunha, é suspeita porque exerce cargo de gestão. Então, acompanho integralmente a eminente relatora. Também estou de acordo com a relatora e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Seguinte. Número 50, RO 11.811, 61/2017. Presente, doutora Maria Helena Nolasco, pelo reclamado recorrido. 50, RO 11.811. Com voto da doutora Camila. Alego o recebimento de memorial pelo espólio de Sebastião José Linhares. Conheço o recurso ordinário interposto por Joaquim Marcelino Pereira e, no mérito, nego provimento ao apelo. Indefiro a aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada pelo reclamado nas contrarrazões. Minha proposta de voto, presidente. Conceda a palavra à eminente advogada, doutora Maria Helena Nolasco. Boa tarde a todos. Excelentíssimo desembargador presidente, eu gostaria de saber apenas se existe algum voto de Tem divergência? De acordo. Da minha parte, não. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Seguinte. 47, RO 11.628, 75/2017. Presente, doutor Breno Henrique Pereira, pela reclamante recorrente. Pelo reclamante. Com voto da doutora Camila. O 47, né? É. Conheço o recurso ordinário interposto por Giovanni Martins Ferreira, à exceção da preliminar de não aplicação da Lei 13.467/2017 ao caso dos autos, por falta de interesse recursal. Preliminarmente, declaro nula a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para a realização da perícia técnica, conforme requerido pelo reclamante, com prolação de nova sentença, como se entender de direito. Resta prejudicado o exame dos demais pedidos recursais. O voto atende o interesse, né? Isso. A divergência? Também estou de acordo, então proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Já obrigado, boa tarde. Seguinte. 3, sumaríssimo 10.093, 69/2018, inscrita a doutora Luciana Úrsula Freitas, ausente. A divergência? De acordo. Também estou de acordo, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala de sessão, relator desembargador Milton. Processo número 4, RO 10.057, 05/2018. Estão presentes doutora Mariana de Souza, pela reclamada, recorrida, e doutor Frederico Pinto, pelo reclamante agravante. Número 4, RO 10.057. Conheço o agravo regimental interposto pelo reclamante no mérito nego-lhe provimento. E não conheço o recurso ordinário por deserto. Concedo a palavra inicialmente ao advogado reclamante, Frederico Scalabrini Pinto. Boa tarde, excelências. Gostaria de, primeiramente, relembrar que, embora trata-se de tão somente um recurso que apela contra o indeferimento da justiça gratuita,
esse pedido foi feito no escopo de uma reclamação trabalhista que visa a relação de emprego entre duas partes, que perdurou por quase 10 anos, onde há uma clara pejotização de um trabalhador, e existem vários julgados neste tribunal envolvendo a mesma reclamada. Faço isso para ressaltar a importância de tentar reverter o indeferimento da decisão, uma vez que há a prova nos autos da insuficiência econômica do agravante, que prestou a declaração de pobreza, as folhas 24. Vale ressaltar que, quando fez isso, o fez há pouco tempo da reforma trabalhista, onde os requisitos para a concessão da justiça gratuita, que atualmente estão sendo exigidos, ainda não estavam claramente estabelecidos. E, por causa disso, na primeira instância, perante o juiz sentenciante, juntou apenas a sua declaração de pobreza. Quando reiterou o pedido a esse tribunal, fez juntar ao recurso ordinário a carta de concessão de aposentadoria do INSS, que demonstra que o reclamante, ora agravante, recebe um salário mínimo de aposentadoria, valor que está discriminado no extrato bancário de folhas 814. É importante ressaltar, excelentíssimo desembargador, que faltou outras provas aos autos, inclusive quanto à condição de não empresário do agravante, porque o agravante, ao ser dispensado pela empresa reclamada, ele perdeu a condição econômica de sequer manter um contador para cumprimento das obrigações da empresa, no caso, as obrigações acessórias. E, por isso, ele não obteve, perante os órgãos fiscais e demais órgãos de registro de pessoas jurídicas, certidões que comprovassem a inatividade da empresa. Então, o pedido em relação à justiça gratuita, com base no fato de o agravante não ser empresário, ele não só guarda consonância com o próprio pedido de vínculo de emprego, como também a falta de condição do reclamante apresentar ao juízo de primeira instância e agora a este juízo colegiado outras provas da sua condição de pobreza. É importante ressaltar, inclusive a fim de buscar, com as provas que são possíveis aos autos, essa condição real de pobreza do agravante, que no próprio extrato bancário, que foi juntado às folhas 814, nota-se que o agravante recebe o valor inferior a um salário mínimo de benefício de aposentadoria. A fragilidade econômica dele é tamanha ao ponto dele ter alguns empréstimos consignados que recaem sobre essa aposentadoria. Então, de fato, o reclamante não é empresário, jamais foi, tanto que requer a declaração do vínculo de emprego. Trabalhou numa empresa por 10 anos sem condição de constituir nenhum patrimônio e hoje se vê à mercê de sequer alcançar uma jurisdição de segunda instância, na tentativa de ser apreciado por esse tribunal o seu pedido de vínculo de emprego. Por essas considerações, com toda a vênia ao excelentíssimo relator, presidente dessa sessão, eu peço que a decisão, o voto do relator seja reconsiderado, se não alterado pelos demais desembargadores votantes. Concedo agora a palavra à eminente advogada doutora Mariana de Souza. Boa tarde. Em que pese as declarações do meu nobre colega, a empresa pugna para que a decisão monocrática que
não conheceu do recurso do reclamante seja mantida. Por quê? Ele não era um empresário. Conforme muito bem, ele não era um empregado, ele era um empresário. Doutora, podemos ser mais objetivo? Claro, Excelência. O recurso não foi conhecido. A senhora vai sustentar o quê? Que seja conhecido? Não, Excelência, para que seja aí mantido o não conhecimento, porque, inclusive, conforme comprovam aí os documentos, está aí nas contrarrazões da empresa, ele, enquanto empresário, recebia salário, inclusive, muito superior a um piso de engenheiro, 10, 12, 15 mil reais, além do benefício do INSS, que complementava a sua renda. Ele não era hipossuficiente, tem condições aí de arcar com os custos do processo e, como não efetuou o preparo, não merece o recurso ser conhecido. Há divergência? Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. 21, a IRO 10.439, 37/2018. Inscrita a doutora Cristiane Pereira, ausente. Há divergência? Não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 16, RO 10.349, 97/2018. Presente, doutora Ana Carolina Pinto, pela reclamada Otto Incorporadora. Número 16. Com esse recurso ordinário interposto pelo sexto reclamado, no mérito dou-lhe parcial provimento para majorar os honorários de sucumbência à base de 5% sobre o valor dos créditos devidos a serem pagos pela parte autora ou advogado da parte recorrente, conforme se apurar a liquidação, devendo-se ressaltar a exigibilidade suspensa nos termos do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Ana Carolina Henrique Pinto. Fico no aguardo de divergências. Há divergência? Sem divergência. Então, proclamo o resultado da obrigada, unanimidade. boa Boa tarde. Seguinte. 40, RO 11.209, 61/2017. Presente, doutor Emerson Silva, pela reclamada recorrente. 40, RO 11.209. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada, a fim de determinar a aplicação das normas coletivas colacionadas com a defesa da ré ao contrato de trabalho do autor. E concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Emerson Fernando Silva. Renovo meus cumprimentos. Excelência, a procedência do recurso foi em relação ao ACT? Sim. Desta forma, eu gostaria de aguardar eventual divergência. Há divergência? Sem divergência. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Seguinte. 50, RO 12.021, 14/2016. Estão presentes Dr. Cláudio Augusto Nogueira, pela reclamada recorrente, e Dr. Alex Novaes, pelo reclamante recorrente. 50, RO 12.021. Conheço os recursos ordinários da reclamada e do reclamante. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Dou provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que, no período de vigência da Lei 12.619 de 2012, a indenização correspondente às horas relativas ao tempo de espera seja calculada com base no salário hora normal acrescido de 30%, e sejam apuradas as horas extras decorrentes da supressão dos intervalos intrajornadas acrescidas do adicional legal convencional, observando-se o divisor 220, nos dias que houve supressão total ou parcial do intervalo interjornadas, aplicando-se os demais parâmetros compatíveis definidos na respeitada sentença recorrida, devendo prevalecer, diante da jornada fixada, o entendimento de que não se tratam de horas extras habituais, de que a aplicação da modulação de efeitos fixadas pelo Pleno do TST no julgamento dos embargos de declaração à arguição de inconstitucionalidade em 20 de março de 2017, segundo o qual o IPCA incide a partir de 25 de março de 2015 e mantém o valor da condenação por ainda compatível
Conceda a palavra ao eminente advogado do reclamante, doutor Alex Santana de Vanvais. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, na esteira dos memoriais que deixamos às suas excelências, gostaríamos de reiterar aqui alguns pontos do nosso recurso ordinário. O primeiro deles diz respeito às comissões e à forma de pagamento das comissões. Em audiência, reclamante e reclamado concordaram em juntar prova emprestada e fizeram tal juntada. Dessa prova emprestada, em função do pedido de que as comissões fossem consideradas não pagas e porque a reclamada fazia o pagamento dessas comissões a diversos títulos, entre eles adicional de insalubridade, horas extras e outros, o preposto daquela prova emprestada disse textualmente, abre aspas, esclarece que após a alteração em 2012, continuou-se calculando a comissão do autor através de índices anteriormente utilizados, quando o pagamento do salário ainda era por comissão, e multiplicava pela quilometragem rodada, entrega e peso da mercadoria, de forma que o valor total encontrado a título de comissão era distribuído sob as rubricas gratificação de desempenho, insalubridade, hora extra e ajuda de custo. Ou seja, da prova emprestada emerge a declaração do preposto de que os comprovantes de pagamento trazem rubricas falsas. O preposto admite textualmente, conforme está, inclusive, denunciado na inicial, as folhas 33. Não fosse isso, excelências, o reclamante cuidou de fazer uma impugnação específica e detalhada a desconstruir o comprovante de pagamento. Por exemplo, ID 084026, onde foram supostamente pagas horas noturnas muito acima das realizadas. Em comparação ao instrumento que entregaram, dizendo respeito à jornada do reclamante, comparado com o demonstrativo de pagamento, lançou-se horas noturnas em valores muito superiores às que ali teriam sido realizadas. Ou seja, falso o documento de pagamento com rubricas falsas a mascarar o efetivo pagamento das comissões. Não bastasse isso, as folhas 919, a testemunha declara que foi contratada mediante salário fixo, mais comissões. Mas a testemunha Paulo Sérgio, também as folhas 922/923, da mesma forma que foi contratado a título de salário fixo mais comissões. E a douta vara entendeu, apesar da confissão do preposto em prova emprestada e do depoimento das testemunhas também ali ouvidas, entendeu por não dar validade às declarações ao fundamento de que o reclamante era motorista de caminhão-truque e ao passo que essas situações ocorriam apenas com carreteiros. Com todo respeito, excelências, houve um pacto de produção de prova emprestada e essa prova não foi impugnada a esse ponto naquele determinado momento. E o preposto confessa que as comissões são pagas sobre rubricas de adicional de insalubridade, horas extras e outras. Portanto, essas outras rubricas têm que ser consideradas não quitadas. E ainda, excelências, por todos os depoimentos ocorridos, fica claro que não houve a real quitação dessas rubricas, mas sim quitação das comissões pagas de forma disfarçada. Considerando-se a existência desses pagamentos, claro, portanto, que se paga a comissão a outros títulos, o adicional de insalubridade não foi pago. E tendo em vista que o preposto admite,
na audiência de instrução que existia a insalubridade em grau máximo, reitera o reclamante o seu pedido de pagamento. Quanto à jornada de trabalho e apuração das horas extras, a douta vara fixou, quando na inexistência dos diários de bordo, que a reclamada juntou seletivamente, que a jornada fosse considerada de 6 às 19. No entanto, o próprio preposto declara que os caminhões eram liberados a rodar de 5 às 19 ou 20 horas, quando carregados, e de 5 às 22/23, quando descarregados. E as testemunhas corroboram essa jornada. Assim, excelências, o ilustre magistrado pegou as menores jornadas indicadas e fixou a jornada extraordinária do reclamante. Pedimos todas as vênias para que seja, no mínimo, fixado a jornada média, se não a máxima, e não aquela jornada mínima, ou seja, de 5/5h30 às 19, com o caminhão carregado, e até as 22, 23 horas com o caminhão descarregado. A jornada seria, então, até às 20h30, de 5 às 20h30, e não de 6 às 19. E pedimos a aplicação também da súmula 338 do TST, quando a reclamada não junta os documentos que a lei determina obrigatórios. A legislação determina obrigatória a juntada do diário de bordo e a reclamada os junta seletivamente, sendo que, dessa forma, a vara entendeu por fixar uma jornada média. No entanto, entendemos nós que seria o caso de aplicação da súmula 338 do TST. Por quê? Não juntado o documento obrigatório, tem-se como verdadeiro a jornada aplicada, informada pelo reclamante e corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Mais, excelências, aqui fizemos um apanhado dos depoimentos das testemunhas, e gostaríamos também de falar sobre a hora de espera. A vara determinou que fossem decotadas a jornada, e agora o ilustre relator determina o pagamento de parte, mas entendemos nós que seria o pagamento integral e não parcial da forma como foi posto. Por quê? É hora de efetivo trabalho, como dito o artigo 4º da CLT. A espera da jornada é efetivo trabalho. E, sendo de efetivo trabalho, ali, se o reclamante aguardar carregamento ou descarregamento da carga comete algum fato grave, ele pode ser dispensado? Ele pode ser punido? Pode. Então, há o poder diretivo do empregador, exercido literalmente, e ainda, excelências, quando em fila para o carregamento e descarregamento, porque não se para o caminhão no pátio e alguém dirige e leva para a plataforma e descarrega ou carrega. Esse caminhão ele tem que ser movimentado. E essa movimentação é efetivo trabalho, ela não é de espera. O reclamante não parou ali e deixou o caminhão para ser descarregado. Ele fica em uma fila e vai levando até que se chegue à plataforma para o descarregamento. Se o descarregamento leva 1 ou 2 horas, aí estaríamos, ou meia hora, estaríamos no caso de jornada em espera. Mas, quando não está na plataforma, entendemos nós que é de efetivo trabalho. Ainda, no nosso recurso, fizemos anotação aqui com o diário de bordo, em que a reclamada apresenta documentos com anotação de horas em espera, mas o outro sistema de monitoramento da reclamada, juntado também aos autos, demonstra que o caminhão estava rodando. Temos aqui, por exemplo, documento anexado à folha 171 do download do ID 2C 8BA59. O tempo de espera anotado de 13 às 19h40. Ao passo que as folhas 429, o relatório de monitoramento mostra que o caminhão estava rodando até as 17h13. Ou seja, aquele relatório do diário de bordo ele não é fidedigno com a realidade dos autos.
Assim, Excelência, com todo respeito ao voto do ilustre relator, e pedindo todas as vênias, pedimos a Vossas Excelências que acrescentem ao provimento parcial dado ao recurso do reclamante os demais pedidos, conforme feitos no nosso recurso, e já também demonstramos no nosso recurso ordinário a existência de decisões das varas do trabalho de Uberaba e desse egrégio tribunal em consonância com os nossos pedidos. Pede e espera a reforma do julgado em primeira instância, conforme fundamentos do recurso ordinário. Muito obrigado, Excelência. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira. Excelentíssimo senhor presidente dessa grande turma, em nome de quem peço licença para cumprimentar os demais julgadores, cumprimentando também o ilustre colega doutor Alex, pela sustentação brilhante e aguerrida. Vou me ater aqui a 2 pontos, espero de forma bem sucinta, e um é relativamente à condenação pela suposta ausência de diários de bordo. Com o advento da lei do motorista, a responsabilidade pela guarda, conservação e preservação dos diários de bordo ou controle de ponto quando em viagens, a responsabilidade compartilhada, ou seja, entre o empregador e o empregado. Esse é a responsabilidade decorrente da lei dos motoristas, ou seja, ele é compartilhado. Então, já de cara, por óbvio, não há se falar aqui em juntadas seletivas de diário de bordo. E mais uma razão para isso, para a gente crer que não há juntada seletiva, é que o próprio reclamante, em depoimento pessoal, confessa que todas as viagens que fez, anotou os diários de bordo. Ou seja, se ele não juntou nenhum outro diário de bordo, além daqueles já juntados aos autos, certamente ele não trabalhou. E a própria defesa empresária, ela assevera, já prevendo esse tipo de alegação, o seguinte, que quando o reclamante, quando inexistentes os diários de bordo de determinados dias, foi porque o reclamante ou trabalhou administrativamente, ou estava de folga, ou estava aguardando o caminhão consertar. Pelo que entende a recorrente no aspecto que seria ônus da prova do reclamante juntar os controles de bordo, além daqueles já juntados aos autos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à sustentação oral do ilustre colega, com relação aí a essa questão da comissão. Então, eu vou tentar explicar aqui de forma talvez mais esclarecedora. A inicial alega que o reclamante ele recebia salário fixo mais comissões e que aquelas parcelas constantes dos olerites de pagamento, ou seja, horas extras, PLR, entre outras, seriam parcelas escamoteadas, que aquilo seria basicamente comissão. O juiz de primeiro grau, que inclusive funcionou, basta olhar na prova emprestada, Henrique Alves Vilela, ele esclarece essa questão com muita tranquilidade. Primeiramente, é o seguinte, o próprio reclamante em depoimento pessoal não sabe a forma de pagamento que ele recebia, como é que era feito o pagamento da comissão, o que foi bastante estranho na visão do próprio juiz e na visão da própria reclamada, e espero que na visão de Vossas Excelências também. E, por outro lado, houve uma confusão aí em relação à sustentação do colega, que a prova seria, entre aspas, confissão do preposto, de outro processo, que se refere a motoristas de entrega. Esse aqui, no caso específico, é motorista carreteiro. E, inclusive, o juiz chama atenção para o depoimento de uma testemunha chamada Osmar, que é absolutamente contraditória, porque ele contradiz a própria inicial, que ele fala que o motorista carreteiro era comissionista puro, enquanto a própria inicial alega que ele recebia fixo mais comissões. Então, com todas as vendas, Excelência, o próprio juiz, doutor Henrique Alves Vilela, julgou todos esses processos. E a sentença dele, no aspecto, é muito esclarecedora, e eu me reporto a essas razões. Pelo que, Excelência, peço, então, que seja dado provimento ao recurso da empresa, né, conforme foi falado aqui em primeiro lugar, em relação ao recurso do reclamante, que seja negado provimento. Justiça, muito obrigado. No tocante à questão dos pagamentos, que envolvem aí as comissões, a sentença recorrida deixou bem claro na sua fundamentação, lastreada no depoimento pessoal do reclamante, que ele não sabe como era calculada a sua comissão.
A reclamada não lhe passava a forma de cálculo. Não sabe como era calculada a comissão dos motoristas de caminhão-truque. Sua comissão era calculada observando a tonelagem transportada e a quilometragem rodada, mas não sabe informar valores. E, portanto, já que o reclamante ele próprio não sabe esclarecer a respeito das comissões, o juízo também de primeiro grau entendeu que não auxilia o reclamante o depoimento do preposto da ré prestado em outro processo. E, portanto, não há como elidir a decisão de primeiro grau. No que diz respeito à questão das horas extras, em que pese a aptidão da prova ser da empresa e ela ter juntado a prova, não é o caso de aplicar presunção de súmula, porquanto o juiz de primeiro grau declarou claramente que essa presunção é elidida pela prova feita em sentido contrário. Portanto, nos depoimentos de testemunhas constantes dos autos, o que se considera é o contrário. Além do mais, se ele tem que fazer impugnação de documento, existe um procedimento próprio do processo de conhecimento chamado incidente de falsidade. E, portanto, não conheço desse tema por ausência de prequestionamento. Como vota a doutor Delany? Estou de pleno acordo, senhor presidente. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Então, assim se proclama o resultado à unanimidade. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Seguinte. 29, RO 10.581, 33/2017, presidente doutora Fernanda Gabriela Lopes, pelo reclamante recorrente, 29 da pauta. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamado e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar a aplicação da TR para correção dos débitos trabalhistas até 24 de março de 2015. E após essa data, deverá ser utilizado o IPCA-E, restando inalterado o valor da condenação. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Fernanda Gabriela Ribeiro Lopes. Boa tarde, senhor presidente. A quem cumprimento os demais componentes dessa egrégia turma. Vou insistir aqui quanto ao enquadramento funcional, tendo em vista que a decisão de piso, ela entendeu pela improcedência do pedido, considerando tão somente o depoimento da testemunha enrolada pela reclamada, que foi contraditada e com o devido acatamento da contradita. Assim, Vossa Excelência, peço a Vossa Excelência, o eminente relator, que reveja a proposta de voto nesse sentido, a fim de que seja reconhecido, né, a equiparação salarial com a paradigma, considerando que a prova produzida atestou que trabalhavam na mesma função, com a mesma qualidade e perfeição técnica. Ainda insisto quanto ao pedido de substituição, tendo em vista que as testemunhas ouvidas, inclusive a testemunha contraditada da reclamada, confirmaram que a reclamante substituía a modelo, a senhora Vera Maria Araújo Guerra, em seu período de férias e ausências. Então, a prova produzida foi uníssona no sentido de que a reclamante substituía, né, a modelo senhora Vera Maria. E, por fim, não menos importante, peço ainda, para que seja reconsiderado aqui, a invalidade dos cartões de ponto, considerando que a testemunha ouvida, né, a rogo da reclamante, a senhora Cíntia, informou que registrava o ponto no final da jornada e retornava para suas atividades laborais. E já a testemunha do reclamado, devidamente contraditada, né, ainda prestou um depoimento inconsistente nesse sentido, né, dizendo que desconhece o intervalo da reclamante e ainda não sabia informar se existia labor extraordinário. Então, peço vênia para a reforma nesses pontos, nos termos do recurso, por inteira justiça. Obrigada. O juiz não está adstrito às provas produzidas nos autos, porque ele firma o seu livre convencimento e fundamenta o porquê desse convencimento. Portanto, em que pese o que foi sustentado da tribuna, o juiz examinou o conjunto da prova
e, inclusive, valorizando depoimento pessoal prestado pela própria reclamante. Como vota doutor Delane? Acompanho Vossa Excelência. Doutora Camila? Integralmente de acordo com Vossa Então, Excelência. proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte. 38, RO 11.129, 25/2018. Inscrito, doutor Fabrício Godinho. Ausente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala de sessão. Juiz convocado Danilo. 36, RO 11.668, 27/2017. Doutor Emerson Silva está presente pela reclamada recorrente. 36, RO 11.668. Com voto, doutor Danilo. Conheço os recursos interpostos pelas partes. No mérito, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para limitar a condenação relativa aos feriados aos dias 15 de agosto e 8 de dezembro, e provejo parcialmente o apelo do reclamante para deferir-lhe o valor de R$ 200 mensais a título de indenização pelo uso de veículo particular, e mantenho o valor da condenação por ainda compatível. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Emerson Fernando Silva. Gostaria de aguardar eventual divergência. Há divergência? Sem divergência. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde. Seguinte. 18, RO 10.383, 06/2017. Está presente a doutora Grace Lima pela reclamada recorrente. 18, RO 10.383. Com voto, doutor Danilo. Conheço os recursos interpostos, no mérito, nego provimento ao recurso das reclamadas e provejo o recurso do reclamante para condenar as reclamadas ao pagamento da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Grace Rodrigues Lima. Boa tarde a todos. Eu vou apenas me ater e reiterar os pedidos da reclamada desde a audiência inicial para expedição de ofício à Receita Federal e ao banco que o reclamante mantinha conta, haja visto que a reclamada teve seu direito de defesa cerceado, vista a omissão da sentença quanto aos citados requerimentos, havendo o juiz declarado a média salarial do reclamante com base exclusivamente em sua declaração, não havendo qualquer outra prova nos autos que corrobore com seu depoimento, sendo imprescindível a expedição de ofício para as citadas instituições como meio de apurar a verdade dos fatos. Desse modo, reitero a declaração de nulidade da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para que se produza a prova requerida antes de prolação da sentença. Doutor Danilo. Presidente, a análise da prova aqui, eu entendi que a média salarial foi demonstrada pela prova oral e que seria desnecessário essa expedição de ofícios. Eu como voto? Eu vejo desnecessidade da prova, porque o que se pede é a declaração de imposto de renda. Ela é unilateral também? Acompanhe Vossa Excelência. Como vota, doutor Delane? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Seguinte. 29, RO 10.992, 28/2018. Está presente o doutor Hugo de Oliveira pela reclamada recorrente. 29, RO 10.992. Como vota, doutor Danilo? Conheço os recursos, no mérito do provimento ao da reclamada, para afastar a condenação ao pagamento de 34 minutos diários a título de horas à disposição e restituição dos descontos a título de alimentação e para determinar que a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios devidos pelo autor somente será observada se preenchidas as condições do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. Provejo o apelo do reclamante para definir o pagamento de diferenças de horas de percurso. Mantido o valor da condenação por compatível. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Hugo Briaca de Oliveira. Muito obrigado, Excelência. Cumprimento essa coluna da Corte na pessoa da Presidência e me atenho aqui a colocações demasiadamente breves com relação aos pontos que entendo mais preponderantes do recurso ordinário empresário. Não obstante a minha fala ser sucinta, ela igualmente, na minha visão, ao menos, detém aí um denso teor de pertinência com relação ao direito coletivo obreiro no que compete à validade da norma coletiva. Aqui me refiro ao acordo coletivo de trabalho, qual não teve a devida preponderância acatada pelo juízo de piso, uma vez que esse privilegiou aí as convenções coletivas de trabalho firmadas com a federação, em desatenção, renovadas vênias, aquilo que queremos serem as normas mais basilares aí no que compete a preponderância dos acordos coletivos em relação às convenções. E aqui, me perfilhando ao que foram os argumentos
da primeira instância, esse alegou serem normas mais benéficas. Não se ouvida, evidentemente, do princípio da norma mais benéfica vigente no direito do trabalho. Contudo, data maior vênia, entendemos que, antes de se fazer a filtragem, antes de fazer a análise pela norma mais benéfica, essa deve ser, antes de tudo, uma norma válida, né? E em que pese os acordos coletivos, como sabido, e aqui não vou ficar repassando essas noções de tamanha, tão basilares que são, a Vossas Excelências, mas os acordos coletivos, entendemos, data vênia, terem a preponderância com relação às convenções e acordos esses aos quais exime a empresa de diversas outras rubricas, sobretudo no que compete o tema jornada. Esse que havia, né, lá estão previsões as quais transigem, seja pelo tempo à disposição, como acertadamente é formado pela proposta de voto, mas também com relação às demais rúbricas aí postuladas na inicial. É o tema, honestamente, o qual creio aqui ser digno aí de maior atenção, por meio da presente sustentação, ficando aí as razões entregues a Vossa Excelência para considerações. Muito obrigado. Doutor Danilo. Senhor presidente, a controvérsia foi estabelecida ainda antes da alteração do artigo 620, mas aqui tem um aspecto interessante. A convenção coletiva que o reclamante quer que seja aplicada foi firmada pela Federação dos Trabalhadores. E o acordo coletivo foi firmado pelo Sindicato dos Trabalhadores. Ou seja, existindo sindicato, não há como se aplicar a convenção firmada pela Federação. É como voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência. Como vota o doutor Denani? Acompanho também. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Boa tarde. Muito obrigado. Seguinte. Número 9, RO 10.169, 12/2019. Presente, doutor Euler Gomes, pelos reclamados recorrentes. Número 9, RO 10.169. Como vota o doutor Danilo? Eu conheço e nego provimento, senhor presidente. Conceda a palavra ao doutor Euler Dias Gomes. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, no qual cumprimento os demais desembargadores e servidores. Excelência, deve ter acontecido só um erro material, eu estou pelo reclamante, estou recorrido reclamante. Então, eu vou aguardar o voto divergente, caso haja. Sem divergência. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, boa tarde a todos Seguinte. e excelente trabalho. Na sala de adiados, está presente para assistir o doutor Marden Viana, no processo RO 10.356, 81/2019. Doutor Danilo pediu vista depois da sustentação, está com a palavra. Só o número, é 1 ou 2, por favor? É 1, né? Isso mesmo. É o 1, RO 10.356. Não, já está na minha mão aqui. É só porque tinham 2, eu não queria abrir. Senhor presidente, eu recebi o doutor Marden, como sempre recebo todos os advogados, e um papo muito agradável, ele foi muito claro com relação à sua disposição. Eu li e reli esse processo com uma calma inacreditável. E o data vênia da sustentação oral, que realmente me chamou a atenção, como sempre, doutor Marden, muito brilhante nessa sua forma de... O depoimento pessoal do reclamante foi esclarecedor com relação à sua liberdade. E, além do mais, há uma situação que eu detectei, reformulei meu voto. A testemunha do reclamante disse que era obrigatório o cumprimento da rota, sob pena de punição. E o próprio reclamante, no seu depoimento pessoal, disse que dentro da sua zona, eu acho que o termo que ele fala é zona ou algo parecido, ele mesmo fazia sua própria rota. Então, com isto, a prova testemunhal, ao meu ver, quer dizer, essa testemunha que foi muito bem, vamos dizer assim, comentada, foi alertada que comprovaria a supervisão, ou seja, o controle de jornada, deixou, ao meu ver, de ter a credibilidade necessária. Então, eu mantenho minha proposta anterior, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, doutor Delane. Acompanho também. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela atenção. Seguinte. Sala de sessão, juiz convocado Delane como relator. Processo número 30, sumaríssimo 11.242, 06/2017. Está presente o doutor Antônio Miranda de Mendonça, pelo reclamado. Número 30, sumaríssimo 11.242. Como vota o doutor Delane? Senhor presidente, aqui eu estou
conhecendo o recurso interposto e dando-lhe provimento para declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente demanda, julgando extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 4 do CPC. Custas pela reclamante, isenta. Doutor Antônio Miranda de Mendonça, o acatamento da exceção atende Vossa Excelência? Estou de acordo e agradeço. Isso, há divergência da minha parte, não? Também não. Também não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde para todos. Obrigado. Seguinte. 14, AP 10.362, 63, 2018. Inscrito, doutor Eduardo Vicente Amorim, ausente. Há divergência? Não, presidente. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 34, AIAP 11.437, 68. Inscrita, doutora Andréia Silva, ausente. Há divergência? Não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 17, RO 10.425, 97, 2019. Advogado ausente. Há divergência? De acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. 33, AP 11.398, 46, 2017. Presente, doutora Débora Elisa Ribeiro, pelo reclamado agravante. 33, AP 11.398. Como vota o doutor Delane? Senhor presidente, aqui eu estou colhendo a preliminar arguida em contra-minuto e não conhecendo do agravo de petição interposto por ausência de integral garantia do juízo. Estou indeferindo o pedido da exequente, condenação da agravante e multa por litigância de má-fé. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Débora Elisa Lima Ribeiro, para que fale sobre o não conhecimento. Primeiramente, quero cumprimentar a todos os desembargadores na presença do relator, os demais presentes. Cumpre ressaltar que, nesses autos, a agravante foi surpreendida com a homologação dos cálculos do reclamante. O relator não conheceu isso. Eu vou fundamentar a excelência da garantia então, a do defesa, juízo. A fala de Vossa Excelência é apenas sobre o conhecimento. Isso, da garantia. E, como houve a homologação dos cálculos do reclamante, Excelência, a agravante foi intimada apenas para pagar em 48 horas e garantir esse juízo. E foi apresentado aos autos um veículo e foram feitos inúmeros bloqueios em conta. Então, a agravante entende que o veículo apresentado foi juntado, inclusive, tabela FIP do veículo no valor de R$19 mil. Então, nesses autos, os autos encontram-se garantido, data vênia, a prévia da decisão de Vossas Excelências, porque, apesar de existirem valores bloqueados, lamentavelmente não chega ao montante de execução, que o cálculo homologado do reclamante foi em R$7 mil, aproximadamente, porém encontra-se também a agravante de boa-fé apresentou um veículo de propriedade da agravante com um valor aproximado de tabela FIP a R$19 mil. Excelências. Então, com data máxima vênia, a agravante entende que cumpriu os requisitos, ou seja, garantiu esse juízo, além dos valores com o bem móvel, apresentado, inclusive, o comprovante do veículo nos autos, e o que ela pleiteia nesses autos é discutir um cálculo nesses autos, porque foi simplesmente homologado o cálculo da reclamante, não foi nem mesmo dado vista para um perito judicial. Então, data máxima vênia, a agravante pede a análise de Vossa Excelência quanto a essa garantia do juízo. Não há litigância de má-fé. Pelo contrário, há um questionamento quanto aos cálculos apurados, e nesses autos encontra-se valores e um bem oferecido para a reclamante. Não há o que se falar em má-fé ou em litigância nesse caso, Excelências. Doutor Delane? Senhor presidente, aqui é fato objetivo. Valor da execução, R$ 7.673,88. Cálculos homologados, liquidação, aqui D número tal. E penhora nos autos, o valor da quantia de R$ 6.114. Consequentemente, não há garantia da execução e logicamente, não há conhecimento do recurso nesse sentido. Não há que se discutir as questões aí que foram colocadas da tribuna da Tavena. É uma questão objetiva aqui. Eu mantenho minha proposta. Como vota a doutora Camila? Acompanho integralmente. Doutor Danilo?
Também não há prejuízo, porque basta Então, retornar ao proclamo o juiz. resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde, excelências. Agora vamos... Tem inscrição? Tem. Inscrição feita na sala de sessão. Relator, juiz convocado Danilo. Processo eletrônico. É o número 10 da pauta. Processo 10.190.88/2017. Está presente doutor Fernando César Teixeira pela reclamada. Número 10 da pauta do juiz convocado Danilo. Com voto, doutor Danilo. Estou abrindo isso. Com este recurso do reclamante, no mérito dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada a efetuar a restituição dos valores descontados a título de contribuição confederativa assistencial. E fixando custas pela regra, importe de R$ 12,00 calculado sobre 600, valor arbitrário da condenação. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Fernando César Teixeira. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos dessa egrégia turma. A matéria é bem específica e um ponto crucial aí da proposta de voto do eminente relator. Essa contribuição confederativa, o juiz diz que cabia ao reclamante, ora recorrente, a prova que teria feito a oposição a esse desconto. Ocorre que, pelo não comparecimento na audiência de instrução, foi aplicada a pena de confissão ao reclamante, impossibilitando ele de realizar essa prova. E aí o juiz, com base especificamente nesse fundamento, julgou improcedente o pedido. Então, com a máxima vênia ao ilustre relator, a gente pede para que seja mantida a decisão de primeira instância, aplicando na íntegra a confissão ao obreiro, especialmente nesse pedido aí também. Doutor Danilo. Presidente, a matéria é recorrente, ele não é filiado, então a contribuição, mesmo com a pena de confissão, o desconto é ilegal. Eu acompanho o voto do relator, como voto do doutor Delane. Pleno acordo. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Terminaram as sustentações. Agora vamos aos processos eletrônicos.